irá simular, irá se fingir de Jesus, irá fingir ser Jesus. E é por isso que eu sou tão crítico desse sistema religioso nojento que aí está. Por quê? Por não ensinarem aos frequentadores dessas igrejas sobre essas coisas, as pessoas serão conduzidas a aceitarem o anticristo como se ele fosse Jesus. E há muitos tolinhos que estão caindo em falsas profecias, como aquela da vaquinha vermelha, por exemplo, que não tem nada a ver com cristãos. Aquilo está descrito num livro da tradição oral rabínica judaica, que nada tem a ver com o verdadeiro judaísmo. Aquilo é ocultismo herdado da Babilônia. Está num livro chamado Mishnah. Esse Mishnah, juntamente com a Cabala, juntamente com o Zohar e juntamente com o Talmud, são lixos ocultistas herdados da Babilônia. Não representa o verdadeiro judaísmo. E isso está vinculado àquilo que o livro, o capítulo 2 e 3, os capítulos 2 e 3 de Revelação chamam de sinagoga de Satã. O verdadeiro judaísmo, que é importante a gente compreender o seguinte: o judaísmo que matou Jesus é esse judaísmo rabínico dessa tradição oral herdada da Babilônia. Os fariseus são dessa tradição. E essa é a sinagoga de Satã. E é por isso que o judaísmo foi se afastando da Torá. O judaísmo foi se afastando daqueles primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O judeu verdadeiro, e eu não estou aqui fazendo um discurso contra o judaísmo, eu estou apenas dizendo aquilo em que eu acredito. Eu acredito que existe o verdadeiro judeu, que não me cabe julgar os motivos, rejeitaram a vinda de Jesus, mas de alguma forma, mantém aquela tradição vinculada aos livros mosaicos. E o falso judaísmo da tradição rabínica herdada da Babilônia, que são os estudiosos desses livros que eu mencionei. Então, é importante que não se caia nessas armadilhas, porque todas essas profecias relacionadas ao Mishnah, que tem a ver com aquela vaquinha vermelha, ou com os escritos do Talmud, ou do Zohar, ou da Cabala, que está de mãos dadas com essa falsa ciência que está abrindo esses portais interdimensionais para anjos caídos, tudo isso irá apontar para o anticristo, porque muitos vão dizer: opa, esse é o Messias, mas não é o nosso, não é o retorno do nosso Senhor Jesus. É a chegada do Messias da sinagoga de Satã, que é o anticristo, e ele será abraçado, ele será recebido de braços abertos por todos esses pseudo-cristãos aí que estão na maioria dessas igrejas satânicas, desse sistema maçônico que domina as igrejas. Estão percebendo a gravidade disso? Então, nesse verso 11, nós vemos o seguinte, que o anticristo vai apresentar sinais e maravilhas como se ele fosse Jesus. Mas ele fala como um dragão, e quem estuda a Bíblia sabe que esse é Satanás. Então o anticristo vai ser empoderado por Satanás. Tá certo? Então ele vai fazer muitos sinais e prodígios e as pessoas vão adorar a besta. Então, qual é a relação desse texto aqui com o que nós vemos lá na tecnologia do CERN?
Eu já vou explicar para vocês. Deixe-me ler mais um trechinho aqui. Verso 12 em diante diz o seguinte: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Ou seja, o falso profeta vai simular uma ressurreição. Satanás vai simular uma ressurreição, porque tudo o que esse modelo satânico faz é uma zombaria do nosso Senhor Jesus e do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, do nosso Deus Supremo. E engana, pera lá, verso 13, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi prometido, que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Né? Morreu e voltou. Então, um pouquinho mais abaixo, nós vemos o seguinte, que eventualmente eles vão fazer com que as pessoas sejam obrigadas a receber a marca da besta. Então nós já estamos no sistema da besta. O espírito do anticristo, juntamente com o espírito de Jezabel, está dominando as sociedades do mundo todo. Com todas essas pautas que são passadas através de leis. Satanás está legalizando o seu reino. O que era certo está sendo visto como errado, e todo tipo de abominação tem sido transformado em lei para que as pessoas possam praticar. Seja casamento entre pessoas do mesmo sexo, seja o aborto, seja a ideologia de gênero, seja autorizar que crianças façam cirurgias de mudança de sexo, e todo tipo de abominação que nós sabemos não são aprovadas pelo Criador. Verso 16: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Eles vão acabar com o dinheiro. Criptomoedas é um passo para isso? Provavelmente. A criptomoeda em si não necessariamente é a marca da besta, mas é um dos componentes do sistema da besta, para que eventualmente só se possa comprar ou vender ou receber salário aquele que tiver a marca da besta. Então, num primeiro momento, eles vão reduzindo a quantidade de dinheiro físico, de papel, de espécie, de moedas no mercado. E as pessoas vão fazendo transações com dinheiro eletrônico. O dinheiro é cada vez mais apenas números, apenas algoritmos em servidores, em mainframes de bancos. E para isso as pessoas usam cartões. Então as pessoas usam cartões de débito, cartões de crédito, os cartões vão ganhando chips, os chips vão passando para anéis e eventualmente, né, hoje nós já temos aí aquela tecnologia por aproximação. O sujeito chega no supermercado, já tem o aplicativo no celular, ele vai pagar a conta do supermercado, ele só aproxima o celular e nem precisa digitar senha. Então, tudo isso vem chegando como benéfico. As pessoas vão aprendendo As pessoas vão sendo iludidas a acharem que toda essa tecnologia vem para o bem da humanidade. Por quê? Porque o ser humano quer a praticidade, o ser humano quer rapidez, quer tudo ágil. Então o sujeito não pode perder tempo digitando uma senha de 4 ou 6 dígitos para pagar uma compra no supermercado. Ele quer
passar o celular e sair fora correndo, porque todo mundo vive nessa demência de que tem que ser tudo rápido. E quando vier a tecnologia G5, as pessoas vão cair nessa, porque o G5 vai aumentar a velocidade de transferência de dados na telefonia celular. O sujeito vai poder baixar vídeos mais rapidamente. O que antes demorava 3 minutos, ele vai fazer em 2 minutos. Perdão, o que antes ele demorava alguns minutos, ele vai poder fazer em poucos segundos. Ele não pode esperar. Ele vai ter a pornografia dele mais rapidamente. Estão entendendo como tudo isso está amarrado? Como toda essa tecnologia demoníaca de anjos caídos está colocando está colocando a corda no pescoço da humanidade? E tudo isso vem cada vez mais sendo aceito e percebido pelas pessoas do mundo inteiro como a tecnologia favorável, benéfica. E não é uma armadilha. Então, a tecnologia vem seguindo esses passos. Antes havia muito dinheiro na praça. E aí o sistema favorece a criminalidade, para que as pessoas queiram se livrar do dinheiro e queiram as transações eletrônicas. Porque se você tiver dinheiro no bolso, você corre o risco de ser assaltado e o ladrão levar o seu dinheiro. Mas se você tem a tecnologia supostamente cada vez mais valorizando a segurança do cidadão, as pessoas vão querer isso. O sistema força as pessoas a quererem o sistema da besta e a marca da besta. Então, primeiro havia dinheiro, depois vieram os cartões, vieram os chips, já criaram anéis que a pessoa coloca no dedo e ela abre portas com esses anéis, ela faz pagamento, ela abre, ela destrava o celular, destrava computadores. A pessoa vai tendo todo esse tipo de facilidade e, eventualmente, o chip sai do anel, sai do cartão, sai do celular e vai para dentro do corpo. E aí nós temos todas as possibilidades de manipulações genéticas e de controle mental, inclusive através de impulsos eletromagnéticos que vão diretamente para o cérebro. Eles vão poder controlar as pessoas como se fossem robôs. Porque Satanás estará onipresente através da tecnologia dentro do ser humano, e é aí que nós vemos aquilo que Jesus chamou de caramba, como é? Está lá em Mateus 24. Deixe-me localizar para vocês aqui. A abominação, deixe-me ver. A desolação da abominação. Tá aqui em Mateus 24:15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Eu tenho uma compreensão muito diferente do mundo inteiro nisso aqui, porque a maior parte das pessoas, cristãos inclusive, estão aí aguardando que levantem o terceiro templo em Israel, para que o inimigo possa profanar o templo de Deus. Ué, mas como é que Satanás vai profanar o templo de Deus, sendo que a palavra de Deus nos mostra que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E Salomão fez um templo para Deus, mas Deus não quis nem saber, porque ele sabia que Salomão era um ocultista. Salomão foi um homem sábio e foi um bom servo de Deus até um determinado momento. Depois ele se tornou um herege, ele se tornou um pagão e aprendeu a conjurar demônios e foi talvez o homem mais rico da história do mundo por conta de demônios. E o templo de Salomão provavelmente foi construído por conta dessa conjuração de 72 demônios que Salomão fazia. O verso 48 diz o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta.
Então, se Daniel disse que o inimigo vai profanar o templo de Deus, mas a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, então como é que Satanás vai profanar o templo de Deus? É simples. Nós vemos que, 1 Coríntios 3,16 diz que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus escreveu a sua lei nos nossos corações, nos corações daqueles que são leais e que obedecem aos mandamentos de Jesus e que permanecem fora desse lixão mundano. Estão percebendo como tudo isso está amarrado? E o inimigo vai profanando o templo de Deus com a tecnologia e ele vai se tornar onipresente no ser humano, ele vai dominar o ser humano através da tecnologia. Estão percebendo como tudo isso é perigoso? E o que a Bíblia diz? Que aqueles que aceitarem a marca da besta irão queimar no lago de fogo juntamente com o falso profeta, com a besta e com o próprio Satanás. E isso não significa aniquilação, isso significa tormento eterno. Então, nós vimos no 17 que para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Estão percebendo? A tecnologia vai forçar a humanidade a aceitar a marca da besta e isso vai estar relacionado com o sistema bancário. É o que tudo indica. Concordam? Não é o que a palavra de Deus está nos mostrando, meus amigos? Então, Revelação 13:18 diz o seguinte: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Então, nós vemos a tecnologia de caídos jogando a humanidade para o penhasco, de forma que, através da tecnologia, abra-se portais para que anjos caídos e demônios passem de uma dimensão para a nossa dimensão. Estão conseguindo perceber as conexões que eu estou tentando fazer aqui? Aquele cristão acordado que perceber isso não vai aceitar a marca da besta. Esse não vai ser controlado pelo inimigo através da tecnologia. E por isso nós seremos perseguidos, porque o verdadeiro cristão vai ser visto como um atraso. O verdadeiro cristão é aquele que não quer saber dessa tecnologia. Então, eu estou dizendo tudo isso, eu estou mostrando esses versos para vocês para voltar aqui naquela questão do CERN. Então, o CERN, que está abrindo portais interdimensionais, tem no seu logo o 666. E vocês já viram o que tudo isso incorpora. A tecnologia dos caídos para colocarem no ser humano a marca da besta, que através do transhumanismo e de outras tecnologias irá proporcionar que Satanás seja onipresente. E, dessa forma, ele profane o templo de Deus. Então, você que me ouve, esqueça essa história de terceiro templo em Israel.
Esqueçam essas profecias que não são bíblicas e que são firmadas em tradições orais babilônicas, rabínicas da sinagoga de Satã, do falso judaísmo. Nós temos que nos ocupar em manter limpo e sagrado o verdadeiro templo de Deus, que somos nós. Então, através dessa tecnologia da abertura de portais interdimensionais, do retorno dos anjos caídos, o livro de Enoque fala disso. Se você já tem uma boa compreensão da Bíblia, leia o livro de Enoque que você vai entender esse retorno dos caídos, e quem já está um pouco mais acordado sabe que eles vão vir disfarçados dos supostos alienígenas de outros planetas, que a New Age já está cultuando e já está fazendo o que eles chamam de canalizações. Já existem várias doutrinas aí que inclusive condenam o cristianismo, dizem que Jesus é um mestre ascensionado, tiram a autoridade de Jesus enquanto Filho de Deus, tiram a santidade de Jesus e o colocam numa vala comum, como esses demônios aí, que são o que eles chamam de mestres ascensionados, e chamam de comando Ashtar, chamam de... como é o nome daquilo? Comando intergaláctico... Eu não me lembro como é o nome disso, não sei o que, intergaláctico da luz, eu não me lembro os nomes agora, mas tem todo tipo aí de lixo sendo ensinado por ocultistas disfarçados, como aquele professor Laércio, né, que é um dos principais aqui no Brasil, e é ensinado mundo afora, né, por Bashar, por Abraham, né, Esther Hicks, né, que canaliza esse demônio que eles chamam de Abraham, e que muita gente está acreditando aí, que ensina aquele lixo de lei da atração. Percebem como está tudo amarrado, como o ser humano está sendo jogado no precipício de uma forma disfarçada, de uma forma malandra? O inimigo é esperto. E se você não se apegar à palavra de Deus, você vai ser enganado. E quando eu digo se apegar à palavra de Deus, eu não estou dizendo que você deve frequentar igrejas, mas eu estou dizendo que você deve estudar a Bíblia com diligência. Então, uma coisa interessante é o seguinte: o CERN tem lá como mascote, lá nas instalações do CERN, tem essa criatura aí. Tem uma estátua dessa criatura. E quem é essa criatura? Esse é Shiva. Quem é Shiva? Shiva é um dos membros da Trimurti hindu. O que é a Trimurti hindu? Ela é composta, é uma trindade composta por Brahma, Vishnu e Shiva. Quem é Shiva? Shiva é o destruidor. E ele anda de mãos dadas com Kali. Quem é Kali? É esse demônio que representa a destruição, que causa terremotos e, como você pode ver na imagem, tem ali a cabeça de um sujeito. E ela está de mãos dadas com Shiva. Shiva e Kali têm uma representação andrógena. Aliás, muitas dessas entidades das trevas, né, assim como o Baphomet da maçonaria, são criaturas andrógenas, são criaturas transexuais. Então Shiva tem essa representação de macho e fêmea, né? Shiva e Kali. Já repararam que tem muita gente que faz selfie colocando a língua de fora, copiando aquela cantorazinha americana, Miley Cyrus, que era a Hannah Montana? Já perceberam como eles transformaram uma menininha inocente numa vagaranha, né?
se exibindo para todo lado, mostrando o corpo, fazendo gestos obscenos, e ela está sempre colocando a língua para fora. Essa língua para fora pode ter uma referência à serpente, assim como tem uma referência também a esse demônio aí chamado Kali. Percebam que Kali está sempre com essa língua de fora. Então, quando você vê essas tolinhas aí, fazendo selfies, colocando a língua de fora, é uma referência a esse demônio das trevas que está relacionado a Shiva, que está relacionado ao CERN. Então, vou deixar links aí para quem quiser compreender melhor isso, o significado de Kali e Shiva. É lógico, não caiam nessas besteiras que eles dizem aí, porque naturalmente quem estuda isso é hindu. Eu conheço dessas coisas porque já fui simpatizante do hinduísmo, né? Não fui iniciado, mas frequentei ashrams e templos hindus. Pratiquei Bhakti Yoga por bastante tempo, vários anos, né? Fui vegetariano, aliás, era vegetariano antes de conhecer o hinduísmo, né? Mas comi muita prashada, que é aquela comida vegetariana oferecida às deidades hindus. Então eu conheço bem tudo isso aí, e hoje eu posso chamar de lixo porque sei do que estou falando. Então, tudo isso é lixo ocultista disfarçado de uma religião panteísta, e eu já expliquei sobre panteísmo em outro vídeo, procurem aí. Eu falo sobre pan, não me lembro qual é o nome do vídeo, mas eu explico qual é a relação de pan com toda a cultura moderna hoje em dia. Eu acho que foi num vídeo sobre ideologia de gênero e sobre como eles estão atacando aí as crianças com essa coisa de pansexualidade. Tudo isso está relacionado. Então, tem aqui uma explicação de quem é Shiva, né, de quem é Kali. Os hindus conhecem uma coisa também chamada a Era de Kali. Eles acreditam que nós estamos vivendo nessa Era de Kali, que tem anda de mãos dadas com aquilo que a turma do New Age chama de Era de Aquário. Tá? Os New Agers acham que a Era de Aquário é a era da espiritualidade, em que o homem volta-se para si mesmo e encontra o seu eu superior, que é o Deus dentro de cada um. Tudo lixo. Enquanto que no hinduísmo a Era de Kali é a era que, segundo Prabhupada, é a era de conversas desnecessárias, né? Muito conhecimento inútil, fala-se demais, e é uma era muito trevosa, segundo o hinduísmo. É lógico que eu não acredito em nada disso, eu estou apenas dizendo para vocês aquilo em que eles acreditam, né? E por que é que eu estou falando para vocês sobre a destruição do demônio Kali e do demônio Shiva, que no hinduísmo eles chamam de deuses, né? Shiva é um dos mais cultuados no hinduísmo. Como eu falei, faz parte da Trimurti, faz parte dessa trindade sagrada do hinduísmo, que é Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor de tudo o que existe, e Shiva, o destruidor. Então, segundo a filosofia hindu, Brahma cria, Vishnu mantém e Shiva destrói para ser novamente recriado por Brahma nesse ciclo, né, nessa roda que tem a ver com o samsara também, da transmigração da alma, como eles acreditam em reencarnação. Tudo isso está amarrado com todo esse lixo ocultista que é apresentado como a falsa ciência. Tudo isso, talvez eu esteja falando de uma forma que esteja ficando meio nebuloso para você, mas você já vai entender onde tudo isso se amarra com o uso dessa tecnologia para abrir portais. Então Shiva está lá na frente do CERN. Tá? Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Essa é uma imagem lá do CERN.
né? O CERN é um centro, é um consórcio de pesquisa atômica, nuclear, onde eles fazem a colisão de hadrons e onde eles estão abrindo esses portais interdimensionais para criaturas das trevas, e é por isso que nós estamos vendo o mundo se tornando cada vez mais trevoso, cada vez mais obscuro. Nós estamos vendo coisas malucas acontecendo e a realidade está sendo distorcida. Tempo e espaço estão sendo distorcidos e nós vamos ver tudo isso acontecendo de forma cada vez mais impactante e de forma cada vez mais frequente. Eu vou mostrar para vocês um trechinho de um vídeo do Mark Dice falando sobre um suposto sacrifício humano feito lá no campus do CERN. Tá? A mídia mainstream classificou, taxou como sendo uma coisa, uma gozação, uma brincadeira feita lá pelos cientistas do CERN. Há outros que acreditam que foi um sacrifício humano de verdade. Tá? Eu não vou afirmar nenhum nem outro. Eu não duvido que tenham de fato sacrificado aquela mulher, que eu vou mostrar para vocês. Eu não duvido que ela tenha se oferecido para ser sacrificada. Há muitas pessoas que se oferecem como sacrifício em rituais ocultistas e satanistas, então eu não duvido que tenha sido um ritual de verdade, assim como também não há como se provar que foi apenas uma simulação, um teatro. Então eu vou mostrar algumas imagens e cada um conclua como quiser, pesquise mais sobre isso. Então isso aconteceu no CERN alguns poucos anos atrás. Vamos ver um trechinho aqui do que diz o Mark Dice. This disturbing footage was shot outside of CERN, the European Organization for Nuclear Research, showing CERN scientists conducting what looks to be a satanic human sacrifice ritual, similar to the one conducted by the elite Illuminati in the Bohemian Grove every July. The ritual, which appears to be a mock human sacrifice, was conducted in front of a giant statue of the Hindu god Shiva. Rumors about what CERN actually is doing have been rampant since its creation. This Wall Street Journal article says that they are seeking the secrets of the universe, or maybe opening the portals of hell. Então, o que o Mark Dice está dizendo aí é que fizeram aquele suposto sacrifício na frente da estátua de Shiva, que está lá no campus do CERN, e que pode ter sido apenas uma simulação, né? Mas é muito parecido com o ritual praticado lá no Bohemian Grove, né? Se você não sabe o que é, jogue, pesquise aí. Bohemian Grove fica lá no norte da Califórnia e é onde os poderosos do mundo fazem os seus rituais de frente a uma estátua gigantesca de uma coruja, que é uma representação da entidade satânica Moloch. Moloch e Baal são a mesma entidade e que na realidade é o próprio Satanás, né, por trás desses diferentes nomes, dessas diferentes manifestações. Então tem aí a representação de Shiva, né, então Shiva, o destruidor, que anda de mãos dadas com Kali, que tem toda aquela representação que eu expliquei para vocês há pouco, né, que tem a ver com a abertura de portais. Então, eles dizem que eles estão procurando descobrir os segredos do universo, né? Inclusive com aquele tal de Boson, de Higgs, né? Que eles chamam de partícula de Deus, blá, 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 né? Enquanto na realidade eles estão abrindo as portas do inferno. Estão abrindo portais para trazerem da dimensão espiritual anjos caídos e demônios, através de toda essa tecnologia que eu estou explicando ao longo desse vídeo. Então, o Mark Dice está aí falando,
né, sobre o que o CERN fez. Está aqui um trechinho do suposto do sacrifício ou da simulação de sacrifício. Eu vou mostrar um trecho um pouco maior na sequência. Claim that it's just some scientists having fun and poking fun at the quote conspiracy theories about CERN. Então, há aqueles que acreditam que houve um sacrifício de fato e há aqueles que garantem que foi apenas uma simulação. Brown and is depicted to be at least stabbed. What CERN actually is, what it's capable of, and what their plans are. Então, o sujeito vai ali e enfia a faca na mulher que se ofereceu para esse ritual. Então, há muita coisa não dita, muita coisa escondida por trás desse conglomerado, né, por trás desse consórcio para supostas pesquisas, né, do colisor gigantesco de Hadrons lá na fronteira da Suíça com a França. Deixe-me mostrar mais um pouquinho para vocês sobre esse ritual que foi feito lá no CERN. What the fuck? Então, meus amigos, estão aí as imagens, né? Então, não dá para a gente ter certeza absoluta de que fizeram, de fato, um sacrifício ali, né? As imagens são ruins, mas por que é que cientistas, uma vez que isso aí é um campus altamente bem guardado, né? As pessoas não conseguem entrar aí, e eles estão usando esse mesmo tipo de roupão usado por satanistas em rituais, é o mesmo tipo de roupão usado lá por aqueles frequentadores do Bohemian Grove que fazem aqueles rituais na frente daquela coruja gigante que representa Moloch. Né? O sujeito tem uma faca na mão, a mulher se posiciona ali como um sacrifício, vocês conseguem ver a faca brilhando, tá? E o cara enfia a faca na mulher. Dá para ver claramente algo brilhando na mão dele, tá? Então, não podemos afirmar com todas as letras, mas vemos aí um ritual. Se a mulher foi morta de fato ou não, só eles sabem, tá? Agora, percebam a estátua de Shiva ali, né? Shiva, o destruidor, que anda com Kali, que representa a destruição de tudo. Eles estão abrindo portais
para destruir a humanidade conforme nós a conhecemos. Então, é o que nós vemos com todo esse tipo de manifestações que estão acontecendo, né? Todo esse tipo de coisas bastante diferentes daquilo com que nós estamos acostumados, né? Então, estão com certeza abrindo portais, e esses portais não irão trazer forças espirituais do bem. É lógico que nós, irmãos e amigos, que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Deus está no comando de tudo. Nada acontece sem que Deus permita. Todas essas coisas devem acontecer antes do retorno do nosso Senhor Jesus e antes de nós podermos fazer parte do reino de Deus. Então, é isso, meus amigos. Espero que essa mensagem tenha ficado minimamente clara. Eu resumi muita coisa em pouco tempo, né? Deixem aí os seus comentários. Não se esqueçam